Olá de novo. Fomos interrompidos aí no momento de estarmos falando de direitos e obrigações do síndico. Estamos aqui com Fernanda Salvador, o Cardoso da plataforma O Síndico Sincero. E a gente está aqui sobre muita indignação, viu, gente? Oi. Hoje tá Fê, difícil, você vê que não Paulo. é só a sua internet que está te derrubando. Me derrubaram também, né? Ou então é um tema que tá muito polêmico. Não é? É. O astral tá forte, né? Mas vamos pra cima. Cadê você, Então, Cardoso? o Cardoso tá chegando. Ah, foi ele que derrubou a gente, Fê. Quem diria, né? Tá? Então, a gente falou Ah, sobre pontos cruciais, né? O quem joga a culpa em quem, como é que funciona, tal. Eu queria falar um pouquinho de como é que vocês fazem esse trabalho. Como é que chegam até vocês e qual é a base para alguém contratar vocês para um trabalho de auditoria. O Cardoso comentou comigo que ele foi se especializando, que ele foi síndico orgânico, foi síndico profissional, trabalhou em administradora, e aí vocês se conheceram e fizeram um, um conteúdo de exploração das ferramentas de gestão do condomínio. Falei certo? isso mesmo. O Cardoso entraria aí com essa parte de gestão mesmo. Condominal e entraria com a parte jurídica, né? A Sim. gente tem. Nossa, a gente tem muita sintonia nisso, né? E aprendemos mutuamente, né, a Todo exercer as dia, funções né? todo dia, porque é uma novidade, né? Agora tem uma novidade, Valmor, que não sei se você chegou a ver, que é o stalking do síndico, né? A pessoa que persegue o síndico. Não, não vi. Já vi muito Que síndico perseguido. stalking é perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio. Então, meio telefônico, WhatsApp. Então, o cara não gosta do síndico, começa a perseguir ele dentro do condomínio, fazer denúncia, perseguir. É um tema, de repente, que a gente pode falar, né, numa outra vez, Devemos. mas é muito sério também registrar ocorrências variadas, falsas ocorrências, né? E é muito comum hoje em dia isso dentro de condomínio, né? E tem sido um tema muito falado, até pela mídia, entendeu? Ah, é? Sim. Então, eu acho que a gente faz essa administração, assim, né, de mim e do Cardoso, realmente a gente quer trazer, hoje a gente quer ser contratados, pelo menos a nossa, para ver os erros do condomínio, aquilo que estiver errado, pontuar os erros, notificar quem tiver que ser notificado, processar quem tiver que ser processado, para que cesse toda essa banalização, né? Toda essa injúrias, essas calúnias, essas difamações. Então, às vezes, as pessoas não conseguem, como foi falado aqui, ter essa voz, e nós vamos ser essa voz para eles, entendeu? Então, além de fazer o geral, que é a advocacia, né, condominial aí geral, a gente quer ter essa especialização de olhar o social e falar assim, não, realmente essa gestão precisa de alguém para dar essa voz, como foi com essas conselheiras, né? Ou o síndico, de repente, está sendo acuado e precisa de alguém. Então, a gente quer fazer essa frente de olhar e realmente fazer todo esse trabalho, né? Essa E aonde pesquisa. que é o linear de uma questão do dia a dia, ou quando chega a ser um stalk mesmo? Como é que mede? Então, na verdade, tem que ser denúncias reiteradas, perseguição reiterada, conversa no WhatsApp,
nas redes sociais, caluniando e difamando, dentro do condomínio, indo atrás, vendo que horário que a pessoa desce, rotina da pessoa, ficando em cima, entendeu? Tá certo. Cardoso, você estava fora, a gente estava aqui novamente no momento indignado. Agora a Fernanda está comentando sobre síndicos que são perseguidos. Fê, eu acho que isso é 90% dos síndicos. Em graus diferentes, obviamente, né? Mas existe uma perseguição muito grande. Nós falamos aqui no início da live, das últimas apresentações, e, de novo, uma coisa que o Cardoso comentou, que vocês são analistas de ferramentas de gestão. Síndico, é muito importante a comunicação e uma boa gestão. Porque eu tenho certeza que quando alguém se torna síndico, em 99,9% é alguém que está preocupado com o bem comum. Sincero, sincerão. Concorda comigo ou eu que sou muito bonzinho? Concordo. Tanto é, né, Vamora? Tem uma questão importante. Aquela relação do síndico junto à administradora. Muitos síndicos, quando tem uma administradora, em sua maioria, eles utilizam o jurídico da administradora para auxiliá-los, né? Só que o que nós recomendamos, síndico, você é eleito de um prédio, 2 ou 3, você é eleito de um prédio só. Tenha o seu advogado próprio. Por quê? Porque o advogado que vai assessorar o síndico, ao mesmo tempo junto à gestão, vai dar um peso no trabalho que ele vai estar desenvolvendo e ele vai se sentir mais protegido. Porque se porventura tiver algum tipo de resquício de stalking, como a doutora Fernanda comentou, o síndico vai levar isso para o advogado dela. E o advogado que o síndico contratou vai tomar as providências cabíveis para sanar esse problema. Agora imagina o síndico que usa o jurídico da administradora, não tem como a administradora, o jurídico da administradora trabalhar para o síndico. Por isso que exatamente. Então, quando o síndico tem o seu advogado próprio, pode vir stalking, pode vir conselheiro querendo derrubar síndico, pode vir até a própria administradora contra o síndico. O síndico vai ter a sua advogada ou seu advogado para falar assim, tá, vocês querem falar que o meu síndico está errado? Ou nos dá prova, traz aqui para a gente analisar. E aí, automaticamente, percebendo que todas as informações são infundadas, caem por terra. E aí, as pessoas que são stalking, até o próprio conselho, ou o subsíndico, ou morador que não gosta do síndico, perde força. E ela foi perseguida, assim, foi acusada de uma apropriação indébita de R$40 mil dentro do condomínio. Nós fizemos, olha, eu estou no caso dela há mais ou menos uns 5 anos. Até hoje nós estamos tentando apagar esse incêndio, tá? Ela teve que vender o apartamento dela dentro do condomínio. Ela teve que ir embora para outro lugar, porque ela era... A doutora está com a conexão. Bom. Melhorou? Melhorou. E ela estava respondendo criminalmente, até que a gente conseguiu provar, né, que não existe apropriação indébita, que ela fez o repasse do valor, mas até chegar nesse ponto, destruíram a vida dela praticamente. Ela até hoje está pegando os caquinhos dela aí, juntando, né, só porque ela tentou fazer uma gestão limpa, uma gestão, né, madura, uma gestão verdadeira, e ela foi perseguida até que chegou essa acusação. E hoje... Então, assim, é horrível. Eu sempre que eu acompanhei ela nisso tudo, e o quanto foi horrível, né? Tanto que a gente vai entrar, né, agora com uma ação de responsabilidade civil contra o condomínio, porque, imagina, né? E eles vão ter que se responsabilizar. E a gente teve que pedir todo... Imagina, a gestão dela é pedir
o levantamento de todas as contas, valores recebidos, valores pagos, tudo. Deu um trabalhão, assim, mas eu precisava provar que ela não tinha feito aquele crime, entendeu? Então é isso, só um parênteses aí pela fala do Cardoso. Família, Cardoso, já deixa você falar. É que eu estou feliz com a indignação de vocês. Acho que esse papo, falando aqui para os nossos síndicos, tem muito. Você que está entrando agora, Vieira, Thay, Diogo Silva, Elias, Tranquiliza Condomínio, Use Administradora, Veban, e todos vocês voltem e assistam, porque a gente está tendo hoje uma dupla do sincero com indignado. Olha a mensagem que a gente vai deixar hoje. Além de ser a primeira vez, a doutora Fernanda já sei que eu serei inesquecível na vida dela. Agora, falando sério, é muito bom o conteúdo que a gente está tendo, precisamos fazer outras com esse conteúdo. Diga, Cardoso. Eu estava perguntando como contratar vocês, que eu achei um trabalho que merece que as pessoas conheçam mais. E a gente falou muito genericamente de como contratá-los. Amor, quando as pessoas nos procuram, procura a doutora Fernanda ou procura o Cardoso, nós estamos na disposição para fazer o que é correto. E aí, a primeira pergunta que eu faço para o cliente: você quer o trabalho correto ou você quer política? Se você quer política, não nos procure. Está aqui o telefone do concorrente. Agora, se você quiser o correto, eu fico à disposição, a doutora Fernanda fica à sua disposição. Porque a gente vai vasculhar e vamos desagradar todo mundo. Porque às vezes tem aquele condomínio que está vendo coisa errada no condomínio e não quer, não, eu queria contratar vocês, mas eu não quero que vocês falem daquela pessoa ali. Então, a gente não quer exato. A gente não quer quantidade. Então, a gente é bem simples e objetivo. Porque nesse universo, no mundo dos negócios, somos pagos para dar resultado. Concorda? Então, nós não queremos, às vezes, os curiosos, né, para saber como a forma que a gente trabalha. Porque uma coisa que eu e a doutora Fernanda estamos alinhados. O simples funciona em qualquer lugar do mundo. Aquela receita básica, né? Mais e menos é menos, ou mais e mais é mais. O simples funciona em qualquer lugar do mundo. E em condomínio não é diferente. Então, se as pessoas nos procuram, e sempre as que nos procuram é porque sempre estão com BO, a gente agradece, inclusive, né? Então, ou seja, o que nos procuram, é o certo, é o simples e objetivo. Está afim? Está afim. Então, ok, ficamos à disposição. Né? E aí entra também aquela questão que a doutora comentou da cliente dela. O síndico, quando é eleito no condomínio, ele tem que ter a sua equipe, o seu jurídico e a sua auditoria. O condomínio é o seguinte: eu sou síndico de vocês e, por costume de transparência na gestão, está aqui a empresa de auditoria. Desde a minha primeira gestão, meu primeiro mês, a pasta vai ser auditada. Porque assim, com essa auditoria das pastas, a minha auditoria vai apresentar o relatório auditado e aí não vai dar motivo para qualquer pessoa, seja as pessoas que gostam do trabalho do síndico, seja também a oposição, seja o conselho. Tá pegando dinheiro? Está aqui a pasta da auditoria. Só você sentar e você ler. E assim você você minimiza as dúvidas. Porque o síndico, como eu falo, o síndico ele é o administrador, o síndico não é advogado, o síndico não é o especialista de elevador, o síndico não é contador, o síndico não é administradora, o síndico é o profissional que foi eleito para representar o condomínio e ele vai trazer na sua gestão uma equipe para dar suporte para os moradores. Não tem por que ele não querer assim o melhor que funciona. condomínio. A questão que ainda é um fantasma, que ainda é... Eu brinco que não é nem um fantasma, é um arquétipo, né?
as pessoas duvidarem do Exato. síndico. Peçam as contas são públicas, as Sim. atas estão em cartório, converse com a administradora, faça disso uma gestão para o bem comum. Tenham entre vocês pessoas sinceras, Exato. como o Cardoso, indignados como a doutora Fernanda, que esse condomínio vai andar muito melhor para todo mundo, né, gente? Não é para um ou para outro, é para a coletividade. Porque viver em condomínio é viver de forma coletiva, E né? tem que ser arrancado as ervas daninhas, né, Ramon? Sim. Tem que ser arrancado. Porque Com... se você deixar se criar, o negócio fica... Sempre. Tem gente que entra em condomínio só para ganhar dinheiro, né? Exato. Esse caso dessa minha cliente foi isso que aconteceu. Boicotaram ela, pegaram ela como um bode expiatório para tirar ela, para entrar outra pessoa para ganhar dinheiro. Entendeu? É E muito você sério isso. que não está bem administrado, não adianta mudar o síndico, porque não vai conseguir levar dinheiro, né? Hoje, os extratos de condomínio saem especificados. É que muitas vezes não querem olhar, né? Não, e não querem devolver. Às vezes eles estão... Eu estou com outro caso, até do Rio de Janeiro, que me procuraram um condomínio no Jardim Botânico para Exato. receber um valor Quer ver? que a administradora não quer devolver para o condomínio. Você acha? Isso é realmente uma apropriação indébita. Né? Se apropriar daquilo que não é seu. Então, para mim, assim, é surreal. É que nem eu falo, é surreal o que acontece no âmbito condominal, né? É isso aí. Gente, está entre a gente, Papo Condominial, assim como nós, é uma plataforma de informação e não de desinformação. Solange, tá? Quando eu hoje estou fora da minha base, vocês estão vendo eu mexer a cabeça que está difícil de eu ler lá as coisas. Se eu esqueci de alguém, não foi premeditado. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Precisamos estar mais juntos. Obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. E eu vou encerrar como encerra Marcelo Braga, numa situação simples para vocês. Eu vou pegar a lâmpada do Aladim, vou esfregar e entregar para vocês. Eu gostaria que vocês dois, cada um, fizesse 2 pedidos ao Aladim sobre como a vida em condomínio ser melhor. Está na mão de vocês. Primeiro as mulheres, Cardoso? Então, na verdade, o meu pedido seria paz, né? Paz em meio a essa guerra condominal, né? Que seria o melhor dos mundos, todos viverem em perfeita paz, todos se entenderem, conseguirem sentar, dialogar, entrar em acordos, sem precisar mover até a máquina judiciária, que já está tão esgotada, né? Conseguir resolver administrativamente, se respeitando, né? Pontuando. Então, esse seria o meu pedido mesmo, que a paz viesse para os condomínios e que a administração, os síndicos, os condôminos conseguissem se falar e conversar, em vez de muitas vezes se agredir. Excelente. Tua vez, Cardoso. E os moradores, isso é todos, tá? Em qualquer condomínio. Se os moradores soubessem, que eu falo que condomínio é o pequeno Brasil, né? E se os moradores soubessem o poder que eles têm para o poder, a potência que os moradores têm dentro dos condomínios, com certeza, se eles acessassem esse conhecimento que está tão disponível para eles como proprietários, com certeza nós teríamos mais e mais condomínios melhores,
com boas gestões e com a participação dos moradores. Porque o condomínio é uma máquina viva e todo resultado, para bom ou para ruim, dependerá sempre dos condôminos. É isso. E mais uma vez... Eu tenho muita esperança, meu amor. Você vai me conhecer mais a fundo. Eu sou uma pessoa de esperança. Então, eu creio num mundo condominial melhor. Por isso que estou aqui, né? Por isso que estou aqui. Senão, não estava investindo nessa área, né? Porque eu acredito que nós podemos ser melhores, né? Como condomínio. E é isso, né? Estou à disposição. Pode me seguir aí pelo Insta, né? Tenho meus contatos, tem meu cartão ali de visita. E fiquei à vontade para fazer perguntas por ali mesmo. Eu sou super solícita. Obrigada pela participação, amor. Você está à disposição, muito nos agrada. Se alguém não conseguir falar direto com ela, entra no debate síndico, a gente indica eles. E eu quero agradecer a Gi, né? Que eu amo a Gi. Gi, te amo! É a nossa principal produtora e que cuida aí dos nossos amigos, né? Da nossa família para o bate-papo. Ela é muito especial, então quero agradecer ela, né, ter feito o convite, agradecer a você aí por essa sala aberta, né? Claro. Esse lugar onde podemos falar sem medo. Obrigada. Sem dúvida. Viu? E é isso. Cardoso, obrigado e faça as suas considerações. Agradeço ao amor pelo convite, né? Agradeço também a doutora Fernanda pela ponte. E aí, o meu objetivo é sempre levar informação. Conhecimento é poder. Quanto mais condôminos, quanto mais síndicos, subsíndicos, conselheiros, enfim, toda a máquina condominial viverem informada, com certeza os problemas serão desse tamanho aqui. Ó. Né, Fernando, que a gente tem esperança que o mundo seja feito de pessoas indignadas e sinceros como vocês. Estou sempre à disposição de vocês. Já estiveram com a gente antes e estarão mais vezes. Ok? Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, obrigado. Até. Alô, família Debate Síndico. Sejam todos muito bem-vindos. Tivemos aí um problema de conexão, a velocidade não estava chegando do jeito certo. Mas estamos nós aqui mais uma semana com assuntos, com bate-papo interessante. Hoje vai ser um casal não necessariamente casados, mas é um casal. E eu acho, gente, que eu acabei demorando, porque o assunto é tão sério, que eu acho que eu acabei ficando meio preocupado, viu? Nós vamos falar de direitos e obrigações do síndico. Bom, obrigações a gente sabe várias, né? Sabe que ele está sujeito a problemas civis, a problemas criminais. Mas eu quero começar agradecendo o pessoal que estava me ligando aqui, que é a nossa equipe de produção. Agradecer a Gisele, agradecer a Suzana, o Paulo, o Bruno, o Marcelo, né? Que também fazem parte da produção. E dizer que esse papo de hoje tem muito a ver com o que a gente tem feito ultimamente. A gente vem aí numa fase, num momento que a gente tem. Falamos do último final, na última edição, sobre normas da ABNT. Só lembrando, gente, que norma tem poder de lei, é importante estar bem norteado com norma. Falamos com André Chaves, e falou de uma coisa muito relevante, o como a otimização para diminuir o custo de um condomínio. Falamos com o Giovanni de uma outra demanda importantíssima também, que é otimizar o tempo. Normalmente o síndico, mesmo o síndico profissional,
não vive só da sindicância de um prédio. Então é importante entender os procedimentos e estar sempre pronto a ser mais otimizado. Também falamos aí sim de um outro casal, que foi a Luciene e o Ciro. Falamos sobre um assunto muito recorrente aqui, que é tecnologia. Mas o interessante, gente, nós vamos falar de tecnologia hoje também, mas o interessante é que eles falaram de tecnologia voltado a equipamento. Batemos um papo, inclusive, sobre Hikvision, e teve um foco específico falando de equipamentos. Uma antes, a gente falando com o Ale Fernandes, achei aqui, a gente também falou de segurança, mas falamos de segurança voltado à portaria. E por último, e não menos importante, a gente teve um assunto mais tranquilo, mas muito relevante ao síndico, que foi o nosso querido Simão, falando sobre marketing na vida de síndico. Porque se não bastasse o síndico ser responsável, vamos falar hoje das obrigações, vamos falar hoje dos riscos. O síndico tem que ser marqueteiro também, no bom sentido, no sentido de trazer a facilidade da comunicação e a capacidade de envolver os moradores junto disso. A capacidade de fazer com que o fornecedor participe do dia a dia do condomínio. E o Fábio, que veio falar de manutenção, então, só lembrando, né? Falamos de manutenção, falamos de marketing, falamos de segurança, falamos de prevenção, falamos de norma, e hoje nós vamos falar de lei. Vou pôr aqui para falar com a gente o síndico justo, o nosso querido amigo síndico sincero. Vou procurar aqui a Fernanda. A Fernanda já está entre a gente? Alô, meu amigo Ramalho, seja muito bem-vindo. Bem, meu irmão, bem. Como você vê, eu estou em ambiente externo. Essa vida, né? Você sabe como é que é. Tive que fazer uma adaptação. Boa noite, tudo bem com você? Como que você está? E vamos lá, já dei uma prévia aí falando da importância do teu trabalho. Vou dizer para todo mundo que eu gostei muito do nome, né? Síndico sincero, e ele é sincero. Vocês, síndicos, se preparem, porque ele vai falar das coisas nua e crua. E a nossa amiga Fernanda Salvador? Ela já está aqui? Exato. Bem. Com certeza. E como eu falo, né, complementando, né, Valmor? Excelente. O Logan, como você comentou que o síndico também tem que ser marqueteiro, né? A filosofia do síndico sincero é: a verdade dói, mas constrói, né? Então, exato. Então, o Cardozão, ele carrega aí um grupo de pessoas que gostam do meu trabalho e tem um grupo de pessoas que não gostam do meu trabalho, porque, assim, você quer conhecer as pessoas, independente de ser... quer conhecer as pessoas, só você falar não para elas. O não tem um poder terrível frente às pessoas. Então, como a galera hoje, isso é em qualquer segmento, mas voltado ao nosso segmento que é condomínio, como a galera hoje, principalmente os profissionais do segmento condominial, moradores, administradores, empresas, estão sempre acostumados a ouvir sim. Então, quando você recebe um não, e aí a pessoa se transforma. E aí todo mundo não presta. O síndico não presta, a administrador não presta, ninguém presta. Uma certa responsabilidade, né, amigo? Isso é importante, né? Eu estou vendo ela aqui, ó, Jurídico Salvador, é ela, não é? Não sei por que ela não está. Cadê a doutora Fernanda? Doutora Fernanda, se você puder entrar novamente, estou te convidando, exatamente, tá? Acho que ela entrou aí.
Cadê a Fê? Tá a Gisele perguntando aqui. Fê, ela está aqui na minha frente. Eu estou tentando aceitar. Vamos tentar um minutinho, que não costuma dar problema, viu? O amor, sugestão. Opa! Doutora Fernanda, como eu comentei no começo da live, esse é um assunto mais delicado, né? Ela não está conseguindo participar, está dizendo aqui o nosso gestor Instagram. Oi, Boa amor. tarde! Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Bem, você? Estou bem também. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Estou chamando o nosso sincerão aqui para ver se a gente consegue os três. É. Pronto, olha lá. Fernanda, muita expectativa sobre esse papo de hoje, hein? Ah, sim. Estamos estudando já Né? sobre tudo. Oi, Eu Caetano. comentei com o seu amigo de trabalho Sim. que esse é um dos assuntos que mais chamam a atenção. Ai, que legal. Então Fico a gente feliz. vai estar aqui falando sobre isso, mas normalmente são o assunto mais afinado para isso. Bom, então vamos lá? Vamos começar o seguinte. Hoje nós temos a situação que existe gerente de condomínio, existe síndico profissional, existe síndico orgânico e existem outras modalidades que são administradores de síndico. Isso tem diferença um do outro ou juridicamente é tudo igual? Então, juridicamente é tudo igual. Eles vão ser responsabilizados da mesma forma, não importa o nome, né? Porque a função deles se igualam, né? São parecidas. O Certo. âmbito judicial, o juiz realmente não vai conseguir fazer essa diferença. Ah, é? É. Isso quer dizer que o morador está seguro. Só um minutinho. Então, juridicamente, o morador está seguro, independente de qual seja o modelo de contratação, certo? Sim. Desculpa, Porque a lei é eu uma tô. só. Né? Se a gente for pensar em responsabilidade civil e criminal, a legislação é uma só, porque ela vai se basear pelo crime que foi cometido ou pela fraude ou pela calúnia. Ela não vai se basear em o formato da empresa, mas sim o que ela causou para gerar essa responsabilidade civil e criminal. Quais foram os fatos? Então, o juiz sempre vai se atentar aos fatos, né? E às provas. Independente da formatura da empresa, né? Entendi. E a gente sabe, né? Estamos aí com o Sincerão perto da gente, a carinha dele olhando para nós, e existe uma certa dificuldade do morador entender isso, mas o nosso primeiro motivo, né? Hoje deixar o mais claro possível para o síndico, para o conselho, para o morador, que essa responsabilidade é séria, né? Que não vale a pena correr o risco de negligências, tá certo, gente? Sim. E o síndico, ele é esse basilar, né? Ele é essa base para que toda essa responsabilidade, às vezes, até permeie antes por ele, para depois ir para uma via Exato. judicial ou para uma via administrativa mais séria, né? Então, ele faz esse contraponto aí de conciliar as partes envolvidas, entendeu?
Exato. Complementando, Valmor, o que a doutora Fernanda comentou, correto. O síndico, ele após eleito numa assembleia, ele é responsável em contratar uma boa administradora, ele é responsável em contratar um Entende? gestor E a predial, um administradora administrador tem de condomínio, ou responsabilidade um também, já foi o zelador, braço direito? com auxílio, porque na legislação é bem clara, a administradora, em tese, ela é o braço direito do síndico. Está me ouvindo? Certo. Aí entra. Vamos pegar na seguinte conjuntura, Valmor. O síndico ele é o responsável, legal e criminal, porque ele foi eleito numa assembleia. Só que ele vai contratar, ele vai buscar no mercado uma administradora que seja da confiança dele, ok? Então, se porventura essa administradora que ele contrata cometer algum tipo de problema, por exemplo, a administradora não faz o recolhimento Rodando, sempre fiscais cai dos no síndico, funcionários. né? Nesse caso, onde os Que eu colaboradores tenho não são e quero que vocês terceirizados. nos ajudem. Então, É automaticamente, a muito comum o responsabilidade síndico falar, não, vai mas eu sobrecair me sobre o baseei síndico. no conselho para tomar essa decisão. O conselho tem algum grau de responsabilidade, Exatamente. seja civil ou seja criminal? Na verdade, a gente tem que entender que uma administradora, ela também pode fiscalizar o síndico, né? Ela tem que ter Não. transparência na gestão dela, Por até para quê? se ela ver algum erro do síndico, ela chegar no final, esse síndico está causando tal problema. Nós estivemos conversando hoje à tarde, e você conhece o Sincerão, né? Ele falou, Valmor, se tem uma coisa que me incomoda, é quando o síndico, o advogado do síndico é o mesmo que o advogado da administradora. E ele me mostrou uma visão muito legal que eu queria que ele contasse de novo. Exato. Deixa eu pontuando o que a doutora comentou. Na Sim. parte legal, no dia a dia, por mais que a administradora identifique, para mim aqui está carregando a doutora Fernanda, não sei se ela está nos ouvindo. Vamos lá. Corretíssimo que a doutora comentou. Vamos para a prática. Por mais que, vamos pegar um caso de síndico profissional. Síndico profissional é aquele terceiro que é eleito em uma assembleia e ele é um estranho ao condomínio. Por mais que o conselho, que é o que a gente mais vê no dia a dia dos condomínios, o conselho tenta, em sua maioria, fazer o trabalho do síndico e forçar o síndico a tomar decisões que o conselho determina. Só que, se porventura o síndico que foi forçado pelo conselho Então, toma uma mas a decisão questão que hoje foi é o conselho que, por juridicamente. trás da gestão, Tiraram o tomou, corpo fora. quem vai responder será o Questão moral. síndico, não vai ser o Mas conselho, porque na prática o juridicamente eles conselho vai têm tirar o alguma corpo fora. É responsabilidade? assim que Eles funciona na podem ser prática. incriminados? Essa é a pergunta. Tendo a prova cabal, consegue sim trazer a responsabilidade tanto para o síndico e também para o conselho, se tiver informações, e-mails trocados para Luz provar aparece que aqui de foi o novo. conselho que tomou a decisão. Mas a primeiro momento, se não Eu conseguir fico de olho trazer as nela provas aqui cabais enquanto a gente para fala. trazer o conselho, quem responde é o síndico. E a doutora Fernanda caiu aqui na nossa Entendi. live. Então a responsabilidade é de todos, né? É importante o condômino entender, gente, quem está nos ouvindo, né? Hoje é a questão dos direitos e das obrigações, mas uma das coisas Exatamente, meu amor. importantes é que o síndico, ele não é o dono do condomínio, ele é alguém que está, como é que podia dizer, se predispondo a ajudar, é uma questão válida, na sua opinião?
Exato. Ele foi eleito ali por 2 anos para trazer toda a bagagem profissional dele para fazer aquela melhoria na área comum e trazer o conforto para todos os moradores do condomínio durante o mandato dele que ele está exercendo, que é 2 anos. Entendi. Vai depender, normalmente é 2 anos, mas né? eu já tive a oportunidade de me deparar com convenções de condomínio que o síndico é 1 ano. Exato. Não, na realidade, a questão do mandato do síndico vai depender muito da convenção do condomínio. Tem condomínio que, em sua maioria, o mandato dele é 2 anos, e vai ter condomínio que o mandato dele vai ser durante 1 ano. Tá ela aqui. Não adianta fugir. Oi, gente! Você. Cadê a doutora Fernanda? Doutora Fernanda? Desculpa, gente. Estamos esperando vocês. Internet aqui. Doutora Fernanda! Agora eu vou te confessar uma coisa, é a minha primeira vez, tá? Que bom. Quer dizer que você nunca vai me esquecer. Doutora Fernanda, não nos deixe, doutora Fernanda. Doutora, então, como é a primeira vez, eu vou puxar alguns assuntos fáceis. Tá bom. Estou com uma demanda desses dias em um prédio, um pai maltratando a filha. Sim. E todo mundo ouvia. Esse tipo de coisa, o síndico não está no prédio. Como é que fica isso? Agora saiu uma legislação nova, né? Foi, acho que o ano passado, se eu não me causo engano, que é a obrigação de qualquer morador denunciar, né? Os maus tratos. Olha, chamar a polícia gente, mesmo. A gente costuma achar que o síndico tem que fazer as coisas. Mas esse é um caso que o morador comum tem obrigação. Ele pode ser enquadrado, por exemplo, por não ter feito isso? Pois é. A doutora caiu de novo. Deixa eu falar rapidamente as pessoas que estão com a gente. Bispo Cris, Arquiromel, Gisele, a nossa querida Gisele, produtora. Calemon Fernanda vai nos abandonar. Dharma Corina, PGA, Consultoria de Perfeita Colações, Thalia Bancos, Chama Marina deve ser alguém do marketing. Né? Pronto, voltou. Doutor, então, a gente estava concluindo. Pois não, desculpa. Doutora voltou. Está falando dele ou nosso? Não, então, amor, então, é a responsabilidade, né? Eu tive É complicado, né? há pouco tempo uma cliente que passou por isso, né? E ela não queria que denunciasse, e por milhões de fatores, né? E eu cheguei Então, nela e se cair sobre o assim, condomínio? mas é responsabilidade. Se a gente Você chegou onde eu me preocupa. né, se cair sobre o condomínio, internet da doutora. Cai sobre a responsabilidade do síndico? Então, na verdade, não obrigatoriamente. Vai cair sobre o condomínio. Aí precisa ver quem vai estar nessa gestão do condomínio. Né? Nesse momento. Porque a gente não pode imputar a ele crime se ele, de repente, é férias dele, por exemplo. Ele está de férias, 1 mês de férias. Quem estaria nessa gestão, né? Quem estaria fazendo esse momento? Então, mas e se por acaso dá um síndico, acho que ele não consegue ouvir? Como é que ele pode ser responsável?
dar algum exemplo. Não sei se já teve esse exemplo, Cardoso, aí no seu dia. Sim. Sim, por isso que a responsabilidade. Pegando esse gancho do que a doutora comentou, Valmor, na realidade prática dos condomínios, se porventura ocorre algum tipo de abuso, violência de pai, e o síndico não se encontra, depende muito da realidade. Tem moradores que se juntam e entram com a ação, né? E aí, lembrando que a responsabilidade civil existe em duas esferas. A figura do condomínio em si, a estrutura concreta do condomínio, ele tem a sua responsabilidade civil e o síndico também sua responsabilidade civil. Então, dependendo, cada caso é um caso. Dependendo do caso, os moradores, aqueles que falam, o síndico não está aqui para apartar, o síndico esteve ausente, tem muito morador, até conselho, que processam o condomínio, o CNPJ. E aí entra o síndico com ação judicial para defender, como o síndico ele é o representante legal do condomínio, o síndico entra com ação judicial para falar para o juiz, eu sou representante, na hora que aconteceu tal situação, eu não estava lá. Até porque nessa responsabilidade civil pode até onerar o condomínio, inclusive, né? Pagar algum tipo de indenização. Então o síndico ele atua para falar para o juiz, aconteceu tal situação, eu não estava, eu vou solicitar a exclusão da responsabilidade civil da estrutura do condomínio, tendo em visto que, infelizmente ou felizmente, aconteceu da porta para dentro da unidade autônoma, então existe, aí entra a questão da particularidade. O síndico ele é responsável pela edificação e da área comum. Da porta para fora é área comum, é responsabilidade sim do síndico. Agora, a partir do momento que entra da porta para dentro, que é a área privativa, excelente. responsabilidade do que proprietário, você morador, é bacharel em direito, e aí né? em muitas jurisprudências o juiz acaba não reconhecendo essa responsabilidade civil da estrutura do condomínio. Então, gente, eu Sim. falei que o clima hoje era tenso, porque são assuntos relevantes. Exato, sou bacharel em direito, eu é não quis, por opção, que a gente tem que falar bastante, seguir junto à ordem. Essa dupla, da gente fazer mais episódios falando sobre essas coisas. Eu estava esses dias na porta de um condomínio que a prefeitura colocou marcação do solo para gente de baixa visão e para deficientes visuais. O problema é que isso tem 4 meses, e a marcação já está saindo. E o síndico falou para mim que se acontecer alguma coisa lá na porta, ele é responsabilizado. Fiquei impressionado. É isso mesmo? Está na porta do prédio, mas quem fez foi a prefeitura. Como é que cai sobre ele? Exatamente. Entra na questão de acessibilidade junto aos condomínios. Amor, vamos falar. Exatamente. Certo. Vou colocar um exemplo. Um exemplo bem. É o que sempre aparece por aqui no escritório. Tem uma árvore na calçada do condomínio. E essa árvore, uma parte dessa árvore, um dos arbustos delas está invadindo um outro condomínio. Só que essa árvore, meu amor, está na minha calçada, tá? Você tem o seu condomínio, meu amor, eu tenho o meu. A doutora Fernanda caiu de novo, a internet dela tá ruim. Mas vamos pegar. E aí, exato. Por isso que o síndico, ele também tem que desenvolver um relacionamento junto à subprefeitura da sua região, né? Tudo no nosso universo condominial é relacionamento, meu amor. Então, se o síndico tem aquele relacionamento com a subprefeitura da sua região, se porventura tiver algum tipo de problema, aquela manutenção, aquele buraco, por exemplo, da calçada do condomínio,
que, por ser uma área pública, a área privada não pode intervir e sim acionar o órgão competente, que é a subprefeitura da região, para que encaminhe a empresa a manutenção do espaço público, o síndico tem que manter essa atuação, esse relacionamento. Porque se porventura, quando falamos de acessibilidade, acontece algum tipo de acidente, o condomínio, dependendo da tipificação, o condomínio responde solidariamente. E aí a prefeitura manda aquela multinha básica, né? Porque todos nós, aí entra numa ação constitucional, né? Direitos e deveres, né? A partir do momento que o meu condomínio ele pega uma parte da calçada, aquela calçada também é minha responsabilidade solidária. Então o síndico ele tem sim essa obrigação. Então ele tem que o passeio que foi feito a acessibilidade está pagando, cabe ao síndico orientar, por isso que é bom o síndico saber contratar um gerente de condomínio, um administrador predial, um zelador eficiente, para o cara ter um olho de lince, fazer a vistoria pelo empreendimento, principalmente na prefeitura, para verificar esses passeios de acessibilidade, para verificar as árvores, a questão arbórea, para se porventura ter algum tipo de problema, ele acionar a subprefeitura. Ah, não sei acionar a prefeitura? Gente, 156, tem 156, tem um aplicativo hoje da prefeitura que você pode tirar até fotos. Então, por isso que o síndico ele tem que estar sempre antenado e orientar sempre a sua equipe da base para ser o braço direito dele. A administradora não vai estar lá? Não vai estar lá. Mas o gerente predial vai estar. A gente está falando de coisas que não se falam normalmente. Quero dar um abraço para o Jonathan, que falou dessa importância da comunicação, que estamos falando de novo, né? Como o síndico tem que estar integrado a tudo. Importante, viu, gente? A gente não está aqui assustando o síndico, né, gente? A gente está aqui aconselhando e dando as dicas de como se cuidar de algumas coisas. Doutora, ficou alguma coisa que você não conseguiu falar antes de cair? Então, na verdade, acho que o Cardoso foi pontual, né, no que ele falou. Mas a gente não pode esquecer que a responsabilidade em denunciar é de qualquer morador, não é do síndico só. É qualquer morador. A lei é específica, ela fala dentro do condomínio. Ela não especifica que é o síndico. Lógico, o síndico, como responsável ali na gestão, ele tem o morador que verificar vai pedir para ele fazer essa denúncia, entendeu? Vai imputar para ele essa responsabilidade. Porque a gente não pode esquecer, Valmor, que as pessoas têm medo, né, de denunciar. Tem. Então, às vezes, você sempre bate no síndico, né? Ah, deixa que o síndico mostre a cara, põe a cara para bater, né? Que ele fala. Entendeu? Mas eu acho que se o denunciante não fizer na polícia, mas fizê-lo para o síndico, olha, síndico, vamos fazer uma ação, uma denúncia coletiva. É diferente de dizer, não vou fazer nada porque é responsabilidade do síndico. Sincero, Ramalho, o que você acha disso? Tá certo isso? Eu vou só ilustrar um caso que eu e a doutora Fernanda estamos trabalhando junto, e aí, só que aí, não vamos citar nomes, nem nome de condomínio, ninguém. Nós estamos pegando, eu e a doutora estamos trabalhando num caso, onde que, só para você ter uma ideia, Valmor, o quão é sério, o síndico desse condomínio, nós fomos contratados, só para você ter uma ideia, aí vamos ser sinceros, do quão bizarro é esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Conselheiros de um condomínio desembolsaram o dinheiro do próprio bolso para contratar a doutora Fernanda e o Cardoso para fiscalizar o síndico delas. E aí, esse síndico bloqueou o conselho. Tem essa ainda. O síndico, ele é ótimo. Isso você escutou. O síndico desse condomínio, ele bloqueou o conselho no WhatsApp e não responde, sendo que no próprio Código Civil, quem que saiu do síndico é o conselho. E aí, entra uma questão. Quanto o medo, quando falamos do medo, para quem não está acostumada, porque assim, às vezes tem coisa inusitada na nossa vida que acontece, que você perde a reação. Para você entender o poder que o medo traz das pessoas. Então, nós estamos praticamente num condomínio que não está sendo assistido pelo síndico,
e o conselho foi bloqueado, e o conselho, em sua maioria, está com medo do síndico. Então, o medo, infelizmente, trava as pessoas, paralisa as pessoas. E nós não podemos trabalhar, nós não podemos nos acovardar por causa de medo. Né, Até porque o medo entra na questão que as pessoas não têm conhecimento, né, dos seus direitos, né, doutora Fernanda? E eu falei para as minhas clientes, eu falei, a gente não pode se intimidar, porque vocês, como conselho, são autoridade sobre ele. Ele está ali para exercer uma função que vocês podem exigir dele responder essa administração. Né? Vocês fiscalizam o trabalho dele. Parecia assim, era tanta autoridade, Valmor, que ele exercia, que parecia o contrário, parecia que elas eram funcionárias dele. Um negócio horrível, assim, sabe? E a gente vê que isso é muito comum, né? Hoje, me falando em questão de mulher, às vezes, por sermos mulher, acham que a gente é um sexo frágil e abusam, sabe? Né? Acabam querendo exercer essa força, essa intimidação mesmo. Por isso que eu também, né, hoje eu estou exercendo essa função, estou aqui como uma advogada condominal, porque eu percebi que tem que ter alguém com pulso firme. Tem muita gente sendo intimidada, o Cardoso, né, tem visto isso no dia a dia, tem muita gente com medo, tem muita gente espanando e muita gente ruim por aí nessas administrações de condomínio, fazendo de qualquer jeito, né, deixando os condomínios sangrando aí, entendeu? As pessoas não sabem o que fazem, como, para quem fala, para onde vai, sabe? Fica todo mundo... os condôminos ficam perdidos dentro do próprio condomínio, onde eles sonharam com aquele imóvel, onde eles pagam o condomínio mensalmente para serem protegidos. Então, assim, é surreal. Para mim, assim, eu como o Cardoso, né? Eu trabalho muito com a verdade, então eu não admito intimidação, mentira, manipulação, calúnia, difamação. São coisas que, para mim, são inadmissíveis. Entendeu? Gente, esse é um papo de indignação. Muito bem-vindo, Batista, o Naldo, o Condo Elegante, a Síndica Brent. O assunto é sério aqui. Estamos falando de moradores que têm medo, conselhos que não conseguem se impor. Nós falamos há pouco tempo do zelador super-herói, e vamos falar hoje da dupla protetora. Você que está nessa situação, procura o debate síndico, procura o Cardoso, procura a doutora Fernandes, doutora Fernanda Salvador. Não dá para esquecer, a plataforma deles é Síndico Sincero. Estou gostando, doutora. A sua indignação é a minha, porque a gente trabalha com tempo e não sabe que são assim as coisas, né? Sim, e em tudo isso a gente não pode esquecer que é gerada uma responsabilidade, né? Eu até fiz um breve resumo aqui, né? Porque a gente não pode esquecer que calúnia é crime. O que é calúnia? É imputar falsamente um fato criminoso a alguém. Chamar alguém de ladrão. Ah, seu ladrão, você me roubou no meio do condomínio. Que o povo tem mania, né, de sair gritando, ameaçando. Tem síndico que faz isso, faz um estardalhaço. Você fala, como assim, gente? E difamação constitui-se na prática de promover falsas informações sobre a pessoa. Né? Você, de repente, a pessoa está no inadimplemento, você começar a gritar aquela inadimplente, humilhando mesmo a pessoa, né? Vai prejudicar a sua reputação. Tem muita gente que faz isso, né? Começa a gritar e fazer para realmente te humilhar. E tem a injúria, que é muito comum, né, hoje, em todo tipo de desonra, que é a ofensa para atingir a honra e a moral. E isso são crimes que podem ser apenados com pena de prisão, dependendo da gravidade. Ah, é? Sim.
Entendeu? Dependendo se a pessoa fizer mais de uma vez, cada vez que ela ofender a outra, é um crime. O assunto é sério. Falamos bastante aqui de obrigações, mas veja a importância disso, síndico. Mais do que todo mundo, o síndico tem que se cuidar mais, não tem, Cardoso? O que você acha? Exato. Dando até um ponto aí que a doutora explanou, o morador, quando ele vai eleger um síndico, esse profissional, independente se é morador, porque na realidade a palavra síndico profissional não existe, até porque a atividade síndico não é uma atividade regulamentada. Existe a figura síndico dentro do Código Civil, né? E o próprio Código Civil traz a luz para esse profissional, seja ele morador, proprietário, seja profissional, que é aquela pessoa estranha ao condomínio. E hoje o que você percebe é a galera, eu falo que é o síndico de PowerPoint, né? O profissional enche o PowerPoint de informações bonitas, só que em sua maioria, eles não têm a bagagem do dia a dia do condomínio. E aí eu vi esses dias um post que falava assim: todo condomínio tem um síndico que elege, né? Então, ou seja, às vezes aquele que fez, conforme você comentou, né, marketing, a vida daquele síndico que não tem a bagagem, que fez o melhor marketing, ele é eleito. Só que na prática, no dia a dia, o condômino começa a perceber as penas, o sofrimento de ter eleito uma pessoa que não tem bagagem profissional, não tem vivência, né? Eu sou bacharel em Direito, só que eu não sou advogado, não tenho a bagagem profissional que a doutora Fernanda tem, inclusive. Então eu nem me atrevo a falar desse segmento. Então, às vezes, você vê muito condomínio quebrado, porque o síndico aventureiro a gente está falar na como é que se destitui. e aí entra, para piorar a situação, o morador que elegeu ele não sabe nem o que fazer para tirar esse síndico aventureiro. Né? Participem da eleição do síndico. Porque normalmente o síndico é eleito por rejeição de um outro e com uma baixíssima votação. Estou falando certo, doutora? Sim. É sempre assim, né? E daí ele tem já o grupo dele fechado, né? Aí pronto. E outra coisa, só pontuando aí o que a Cardoso falou, o síndico ele tem que dispor de autocontrole